Instagram depois. Vamos entrar de novo. Aê! Já vou chamar eles aqui. Aqui. Pera. E aí, Voltamos. Voltamos. Temos um intruso. Temos um intruso na live aqui agora. Ah, mas a cabeça. Vamos esperar o pessoal um pouquinho. Acho que sim, né? Nós tínhamos entre 52 e 56 pessoas. Vão vindo, pessoal. Vamos fazer um lanchinho. não dá para passar um pedaço aí pelo fio, pela wireless? Ó, filho. Em vez de cuidar do neném, tá assistindo a live. Uhum. Vou contar a historinha de novo enquanto o pessoal vai entrando. Pode ser? Sim. Vou ocupar o tempo, então, para quem já está aí. Esse mesmo vô que eu estava falando, eu fiz uma pergunta para ele uma vez. Ele é um cara muito simples, assim, sabe? E eles tiveram, então, 3 filhos. E eu fiquei, assim, encucado de fazer uma pergunta para eles. Qual dos 3 filhos que eles gostariam de não ter tido? Né? Já que eles queriam, assim, que a gente tivesse só 3, né? Naquela brincadeira de sempre. Qual dos 3 filhos que eles gostariam de não ter tido? Então, a mesma pergunta eu queria fazer agora para todos vocês que estão na live aí e que já têm filho. E às vezes tem um daqueles que é medonho, sabe? Que dá vontade de passar a cinta todo dia. E eu perguntei assim para ele, olha, vô, me diz uma coisa. Qual dos 3 filhos que você não gostaria de ter? Hã? Meu avô sempre demora muito para responder coisas, né, importantes. Ele não responde na lata, assim, ele vai pensar para depois te dar uma resposta. E nesse dia ele não pensou nada. A reação dele foi imediata. Eu peguei de surpresa, assim, né? Ele levantou da cadeira e disse, olha, nenhum, eu queria ter todos. Se pudesse, tinha mais 1 ou 2 ainda. Ele disse, né? Eu disse, pá, que bonito ouvir isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que, né, na brincadeira, percebia-se assim que eles envolvidos numa cultura, né, de que a gente não pode ter muitos filhos, né, mesmo assim eles também estavam abertos assim a ter mais filhos, né? Bonito de perceber isso de uma pessoa de mais idade também, né? Eu sei que a Camila tá ouvindo aí, minha prima. Eu vi ela por aí em algum momento. Pode contar pro vô depois, que eu tô falando dele. Vamos adiante, então? Seguimos. Acho que temos a grande maioria aí já. Seguimos. Então, a gente falou desse desafio da educação, né? E aqui a gente vai falar sobre... A pergunta apareceu aqui agora, né? Termômetro muitas vezes deforma demais o corpo, né? Então, falei desse ofertório e é justamente isso. Eu tô vendo que tá dando eco. Será que é só para nós? Pode ser. Não dá eco para você? Não. Vamos com eco mesmo. Tá, se tiver o pessoal comenta, por favor. De fato, a gente não pode esperar que a gente vai ser a mesma... tá com eco. Tá dando eco. Será que é aqui? A gente bota o nosso fone, então. Querem tentar botar um fonezinho, ver se ajuda? Alô? Bom, tá dando eco, então a gente... Sim, né? No ouvido que bota. Deixa eu baixar aqui um pouco para te ajuda também. Deu? Será? Sim. Pessoal, melhorou? Eu não sei, eu escuto. Não, falando. Então, a gente não pode esperar que a gente seja a mesma mulher
o mesmo corpo de quando a gente casou. Tem mulheres que têm essa graça, né? E conseguem. Mas esse não é a grande importância, né? A gente, claro que precisa se cuidar, precisa, né? Isso para a vida, não é porque vai ter filho ou não vai ter filho, ou porque, né? Precisa ser a mulher, né? A pessoa precisa ter uma vida saudável de forma geral. Então, aí vai pensar, vai cair o seio, vai não sei o quê, não sei o quê, vai inflar, vai desinflar, vai, tudo isso vai acontecer. Eu queria que o filho nascesse como, né? Então, eu tive a graça de ter 4 partos normais, naturais. E se eu tiver mais 10 filhos, se Deus quiser, puder ser assim, vai ser assim. Então, a gente precisa olhar para o filho como essa doação, né? Essa doação do nosso próprio corpo como esse lar, esse primeiro lar que o bebê recebe, né? Agora, a pergunta que eu adoro responder. É possível ser feliz com toda a criançada correndo dentro de casa? Quem já veio na nossa casa que tá aí bate palma. E diz que sim. É muito possível. E só é possível. Assim. Eu não sei, a gente não se imagina como seria a nossa vida sem as crianças. Né? A gente mudou de casa. Cada filho que eu tinha, cada filho nasceu numa casa diferente, né? Mas... E a gente sempre pensou assim, sempre recebe muita gente. Então a gente aí, ó, o pessoal que você que já veio aqui em casa sabe Tá que todo mundo aqui, ó, batendo palminha. A nossa casa é uma alegria sem fim, né? É igual a casa de todo mundo que tá aí. Tem Sujeira, tem tem bagunça, tem brinquedo espalhado. Aí tu não adianta querer pensar em ter uma família numerosa e tua casa extremamente limpa, organizada e tudo no seu lugar. Mas na minha cabeça não cabe, né? Pode ser que tenha gente aí que consiga. Parabéns, aí a gente está precisando de uma aula. Mas, assim, a casa tem aqui, ó, coberta com o brinquedo do João no chão, tem um quadro branco na parede todo riscado, né, que as crianças vão interagindo. Aí tá ali a mesa do Tobias, que agora, em tempo de pandemia, estuda em casa. E assim, a casa é, assim, um movimento. Porque as crianças trazem vida para nossa casa. Não adianta tu querer ter as crianças e que elas fiquem sentadas com a mão no joelho o dia inteiro. Não vai rolar, né? Nem com as crianças e nem com os adultos, né? Então, aqui, né? Quem já jogou basquete lá fora com o Luiz Miguel também? Bate palma aí. Muita gente já jogou basquete lá na rua. A gente brinca e as crianças se divertem e essa é a alegria do nosso lar. A maior alegria da gente foi essa pandemia, porque eles podem estar aqui tudo dentro de casa com a gente. Eles estudando e a gente podendo estar junto com eles aí. Porque pra gente isso foi muito bom, assim, muito legal mesmo. A música, assim, todos que vêm aqui cantam, tocam violão, tem que gravar uma música. É isso aí. A bagunça, né? A gente vai pensar assim, as mulheres, principalmente aqui, às vezes tem uns homens que eles gostam de tudo no seu lugar, né? Uhum. Mas, ter louça pra lavar... Tem uma amiga minha que está assistindo que diz que a minha casa é que nem uma casa de retiro, que tem 300 formas, 500 panelas, panela pequena, média, grande, né? Tem copo, tem talher, tem caixas de talher, porque às vezes, né? A casa enche. E graças a Deus, então eu digo, é possível, sim, é muito possível, isso que eu falei antes, né? Agora, a gente pensa na nossa família, na nossa casa, a gente mora com panela, tem um pátio legal. Não é os dos sonhos, né, amor? Assim, não é plano, que é morro. Mas, quando a gente pensa nisso, né? Vai pensar nesse contexto, às vezes, dentro do apartamento. Às vezes, as dificuldades aumentam. Não é que não pode ter. Pode ter, né? A gente sabe que vai ter que rebolar, assim, para dar conta da criançada dentro de casa. Né? Porque
De fato, eles têm muita energia, eles trazem por si essa energia e a gente precisa dar conta dela. Ou a gente vai acabar terceirizando, e aquilo que a gente falava antes, né? Não é a educação que a gente gostaria de dar para eles, né? Nós como família entendemos assim, né, desde sempre que a educação tem que ser dada em casa, né? Havia esse contexto do homeschooling, né, de levar para a escola, não levar para a escola. Até hoje é um contexto que vai e volta assim aqui em casa, né? E independente disso, a gente sempre resolveu que a gente daria a educação e a escola ia complementar aquilo que a gente não dá, né? Infelizmente, muitas vezes, em alguns quesitos, a gente precisa consertar alguns erros que vêm da escola, né? Sobretudo ideológicos, né? A gente vê que algumas coisas que vêm distorcidas, assim. Então a gente aqui em casa tem essa abertura ao diálogo, né? Então as crianças fazem as tarefas no lado. Eu trabalho em casa, né? Trabalho home office, mesmo quando não é tempo de pandemia. Então tem essa graça de Deus, na verdade, sabe? Foi uma oportunidade que eu ganhei de poder trabalhar perto deles, né? A gente sempre optou por fazer isso, na verdade. Perdemos algumas oportunidades de negócio por decidir ficar mais perto dos filhos, né? Então sempre eu tentei ficar trabalhando mais perto de casa que eu pudesse, para ver a Cissa, para ver as crianças, para dar uma ajuda com os mais pequenos, né? Hoje, por exemplo, tem os grandes que já estão cuidando do João, por exemplo, agora, enquanto a gente está falando aqui, o João, que depende totalmente, está lá com os manos, né? Então, a gente tem essa relação bem aberta, assim, aqui em casa. A gente conversa bastante, né? As pessoas, como a Cissa disse, vêm aqui em casa, não é para visitar, vem aqui para lavar louça, para fazer comida, para tudo, sabe? Então, não tem confusão. Chegou aqui, vai para a função, vai para o trabalho, não importa se é visita, né? Então, acho que é legal ter esse espírito de acolhida, né? É uma característica da nossa família. Sei que muitas das famílias que estão aí também nos ouvindo, né? Também recebem muitas pessoas assim. Né? E para nós é muito bom, e é um dos pontos que eu queria comentar, que uma dos maiores pontos de educação que nossos filhos têm são os exemplos dos amigos que vêm nos visitar, sabe? Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém que quer ter uma família numerosa, né, ou ainda que seja uma família numerosa de um filho, né, que eu já falei no início que é muito numerosa, porque o filho é um valor que não tem como a gente calcular, é um valor infinito. Então, essas pessoas que estão ao nosso redor nos ajudam a educar os nossos filhos pelos exemplos, pelas virtudes, pelas palavras, né? Muitas vezes na adolescência, os nossos filhos não vão querer nos ouvir tanto assim. Então, talvez algum outro amigo que está próximo, pode ser que eles ouçam melhor. Entende? Então, quando eles veem 1 ou 2 ou 3 amigos falando a mesma coisa, eles pelo menos vão pensar, opa, espera aí um pouquinho, mas está todo mundo falando a mesma coisa, alguma coisa está errada comigo, né? Então, acaba acontecendo isso, sabe? Então, se vocês puderem ter muitos amigos com as virtudes, as características que vocês desejam para os filhos de vocês, façam. É um investimento, muitas vezes, né? Convidar as pessoas a vir na minha casa, tomar um chimarrão, comer uma pipoca, ou ir num parque, ou em algum outro lugar, fazer isso, sabe? Pode ser trabalhoso, pode te tirar do teu conforto de ficar em casa olhando um filme, ou lendo o teu livro favorito, ou fazendo alguma outra coisa importante, né? Mas o cultivo dessas amizades, ela não só vai ser para ti, para o teu matrimônio, uma ajuda muito grande, como vai ser para os teus filhos. E essa roda só vai crescendo, né? Também para os filhos dos outros. Né? A gente faz questão que os nossos filhos convivam com crianças de idade semelhante deles, né? Com pessoas que buscam também as virtudes. Porque eles vão ver, olha, mas tem mais criança buscando isso, né? Eu nunca me esqueço que o Luiz Miguel, certa vez, chegou em casa meio abatido, assim, da escola, e disse, olha, pai, eu tô meio triste, porque é só eu que sou desse jeito, não tem ninguém na escola que quer ser santo, que quer fazer as coisas certas, parece que todo mundo quer trapacear, né? Eu disse, cara, não te assusta, né? A gente precisa estar aí também para fazer com que eles pensem, se não pode ser diferente, entende? Então acaba acontecendo isso. As pessoas que estão ao nosso redor nos ajudam muito a criar os nossos filhos, né? A gente desde sempre prezou muito por ter casais virtuosos perto da gente, né?
E às vezes aqueles que não são tão virtuosos assim, a gente tem que ter perto também, né? Porque também pode ser que eles necessitem um pouco do nosso exemplo, né? Então também aqui é um puxão de orelha, né? Porque a gente seja exemplo sempre, né? E nesses exemplos que eu estou falando, não estou falando somente na questão de fé, né? Eu estou falando de uma questão de vida social, de vida moral, né? Não posso ficar aqui pedindo meus filhos me obedecer e falar a verdade e eles percebendo que eu não falo a verdade para outras pessoas, né? É importante que eles percebam isso da gente também, né? Também, assim, a gente fala, né, dos filhos, Kimberly, de muitos filhos, né? E a Kimberly Hutt traz, assim, um questionamento, né, no livro dela, que às vezes as famílias, quem diz que família de um filho só também não é uma benção, né? E que Abraão e Sara tiveram quantos filhos? Um só, né? Só Isaac. E Isaac, e ele também teve um casal, não teve gêmeos, né? Esaú e Jacó. Era uma família, não era numerosa. E olha tudo que eles fizeram na história da salvação do povo de Israel, né? E a família de Nazaré? Só tinha Jesus. Só Jesus. Isso é básico, né? Mas, né, a gente vai pensar, nossa senhora, tem muitos filhos. Né? Foi assim a história. Então a gente aqui vem dizer, é uma bênção termos, sim, né? E a gente conhece pessoas que têm muito mais filhos que nós, e nos rendemos assim, né? Porque a gente vê como é uma luta todos os dias. Educá-los, estar com eles, né? E a gente vê pessoal aí que tem crianças pequenas. A rotina é diferente. Hoje nós temos um bebê e adolescentes. As rotinas são, né? É muito diferente, né? Aí, porque eles querem, depois da janta, querem brincar, querem olhar filme, querem jogar, querem não sei o quê. E já tá na hora do João. O João já perdeu, assim, já acabou, né? E aí ele quer colocar para dormir. Então, como é que a gente concilia essas coisas, né? E aí vem para essa pergunta assim, que a gente deixou assim, o que significa estar preparado para ser pai e mãe? Como saber se a gente está preparado? A gente nunca está preparado. Né, gente? Como a gente falou antes, o filho vem, Deus nos dá a graça de ter, e ele vai nos educar. Mas educar no sentido de ser pai e mãe, né? Porque, claro que a gente nunca vai se colocar no nível da criança para aprender com a criança, nesse sentido de educação, assim, né? Mas a gente aprende a ser mãe sendo mãe. E eu aprendi a ser mãe do Luiz Miguel com o Luiz Miguel. Ser mãe da Sara com a Sara, ser mãe do Tobias com o Tobias e ser mãe do João com o João. Né? E ser mãe também quando, né, perdi o bebê, aprendi também. Né? Crescer como mãe, como esposa, como mulher. Né? Então, o Eduardo também, né, pode falar, falou antes. Aprendeu a ser pai sendo pai. Porque cada um traz em si essa necessidade. Aí tem a questão do temperamento, tem a questão da... várias coisas assim, né, que além de temperamento, a personalidade, daí aquelas coisas que puxa por um, puxa por outro, os defeitos, né, os pecados. Mas, infelizmente, é assim, né? Nem tudo é 100%. Mas a gente vai aprendendo a ser mãe com a vida. E cada momento, assim, quando é bebê, depois quando, né, é criança, aí depois entra na adolescência, e aí a gente vai aprendendo. Porque a gente também não sabia, né? E não tinha receita e pronta, e a gente queria trilhar um caminho diferente, muitas vezes, né? Do que a gente via ou podia ter, né? Há 14 anos atrás, quando a gente teve o Luiz Miguel, não tinha todo esse acesso que a gente tem hoje, informação que a gente tem. E a gente foi aprendendo, foi buscando, contando sempre com a graça de Deus e desejando ser o melhor pai e melhor mãe que o Luiz Miguel pudesse ter, e a Sara pudesse ter, o Tobias e o João, né?
E claro que a gente conseguiu. A gente está lutando aqui todo dia, luta todo dia. Como a Cissa disse, né? É importante que a gente tenha uma predisposição, né, a ser pai e mãe. Para mim, esse é o sinal de que eu estou preparado. Eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Bueno, nós estamos dispostos a assumir esses compromissos? Beleza, então vamos lá. Né? Como a Cissa falou, que Deus sempre manda o filho com o pão embaixo do braço, né? Os nossos todos vieram. Quando nasceu o primeiro, eu cheguei a levantar o bracinho para olhar assim. E estava ali, sabe? E cada um trouxe uma alegria diferente, né? Que complementou a nossa vida. Né? Poderia fechar, está fechando a nossa 1 hora já. Poderia fechar dizendo assim que os nossos filhos, né? Ou os filhos, eles estão quando o casal é como um copo, e esse copo vai se enchendo de amor. E quando esse copo fica cheio, ele transborda. E esse transbordar dessa água dentro do copo são os filhos. Entende? Quando o amor já não tem mais onde botar amor, de tanto que a gente se ama, né? Aí vem os filhos. Né? Eu diria assim, essa predisposição de tê-los significa, vamos encher todos os dias um pouquinho mais esse nosso copo de amor. Né? Não ficar opilado com o número de filhos, mas vamos planejar tudo direitinho aqui, porque de repente na frente a gente se surpreende, né? A gente vai ter que se dar conta de que nós não somos deuses, né? Nós somos apenas co-criadores, né? E aceitamos aquilo que Deus nos... A gente conversava um pouco sobre isso outro dia, porque às vezes o casal... né, sonha muito, né? Quero ter muitos filhos, né? Meu sonho é ter uma família numerosa e casa, daí totalmente aberto à vida e tudo mais. E o filho não vem, E aí, às vezes, a pessoa vai apertando, né? O coração e vai sofrendo. E a gente pode, assim, pensar que a gente não deve ficar sofrendo por isso, né? Viver a graça de Deus, né? Então, estar aberto a isso é muito importante, né? E aí não sofrer, assim, porque agora todo mundo vai olhar para mim, eu não tenho uma família numerosa, porque eu tinha que ter uma família numerosa, porque todo mundo tem, porque... né? E não está escrito assim, né? Todos têm que ter uma família numerosa. A gente sabe que é uma bênção, sim, todo mundo sabe. Né? Mas a gente precisa viver e confiar na graça de Deus, né? E não se desesperar. Tem pessoa que daí chuta o pau da barraca, não acredita mais em Deus. Né? A Tobias está aqui espiando. Mas a gente precisa seguir na nossa fé. E acho que quanto comunidade de fé abraçar esses casais que a gente encontra, que às vezes vem buscar até conversar com a gente, com vocês e com outros que estão aí. Abraçar eles, né, e entender que a família, de repente, que Deus os confiou é diferente, né? A gente está indo para as perguntas, eu acho, né, Flá? Ela não quis me cortar ao vivo, assim, mas ela mandou um WhatsApp, fechou 1 hora, viu, galera? Tá, tudo. Nós terminamos. Eu queria dizer, ainda por último, assim, que, né, já pensou se o... eu vou contar toda a história. É longa, mas fica bem legal. Vai lá, acho que o pessoal não se importa, né? Não, acho que não. O cardeal, não me recordo exatamente o nome dele. O cardeal que fundou a Jornada Mundial da Juventude, né? A gente sabe que foi o Papa João Paulo II que introduziu a Jornada Mundial da Juventude. Foi porque um cardeal estava lá de bobeira com ele, o secretário particular dele, e disse, olha, João Paulo, a gente tem que fazer alguma coisa para reunir esses jovens do mundo inteiro. O que tu acha? E a gente fazer assim uma jornada mundial. E a partir disso começou a Jornada Mundial da Juventude. Eu não sei se todos vocês, eu sei que aqui tem alguns que até já foram para a jornada, vocês sabem quem foi esse cara? Eu vou deixar de tema de casa para vocês, então. Conta um pouquinho. Agora tu deixou o pessoal. Eu vou contar a história, mas não vou falar o nome. O pai e a mãe dele
Eram dois jovenzinhos italianos que chegaram, fugidos assim, né, na Argentina. E ali na diocese a mãe se encontrou com um bispo e disse, olha, eu estou muito preocupada. Por quê? Porque eu estou grávida. E o bispo, nossa, mas que maravilha, tu estás grávida. Ela disse, não, o problema é que eu não posso engravidar. O médico me disse que se eu ficar grávida, eu vou morrer. E também a criança vai morrer. Mas eu engravidei, o que eu vou fazer? Eles querem agora que eu faça um aborto. E o bispo disse para ela, olha, eu estou indo para um compromisso muito importante agora, para uma reunião no Vaticano, e eu vou rezar por ti, pela tua família. E, bueno, andaram-se os tempos, né? Eu vou encurtando a história porque ela realmente é longa. O bispo deu para a mãe uma recordação ali, uma cruz, né? Dizendo... foi isso? Cruz. Foi mais tarde que ele deu a cruz. Eu sou excelente contador de história. Então vai, amor. Vou. Então... Vamos lá, vai. Jeitosa, né? Passou o tempo e essa criança nasceu. E a mãe não morreu. Bueno. O 21º filho dessa mãe foi ordenado bispo na mesma catedral onde ela encontrou esse bispo. O bispo que ordenou o 21º filho dessa mãe deu para ele de presente a cruz episcopal que ele carregava consigo. E esse mesmo bispo foi ordenado cardeal e foi ser secretário particular de João Paulo II e sugeriu que fizesse a Jornada Mundial da Juventude. Então, que seria da Jornada Mundial da Juventude se aquela mãe não tivesse o 21º filho? Se ela dissesse, olha, acho que o segundo já está bom aqui, né? Vamos parar por aqui. E assim a gente tem várias outras histórias que a gente pode contar, né? O próprio João Paulo II, se a mãe dele tivesse decidido não ter ele, pensou que seria. Então, seria se minha mãe não quisesse ter. Nossa. A gente nunca tem como prever esse futuro, né? Então, o futuro pertence a Deus. Então, a nossa palavra assim é acreditem. Acreditem que Deus faz a parte dele. A gente faz a nossa. E tenho filhos. Vamos lá, Fá. Nossa, gente, eu tive uma aula, assim, sinceramente, né, falando aqui. Que bom. E pra mim foi muito importante, assim, acho que temos aí 51 pessoas assistindo já. E entendo que pelos comentários do pessoal aqui, dos que os conhecem já, e dos que ainda não conheciam, talvez, eu acho que se tem alguém que não gostou e não aprendeu alguma coisa, né? Acho que é difícil. Aí pode vir aqui em casa que a gente fala de novo. A gente não foi ainda, por sinal, então fica para o próxima saída da quarentena. Mas, primeiramente, né, muito obrigada pelas palavras de vocês. Vocês são ótimos e sim, vocês são extraordinários. A gente sabe disso. Não adianta falsa modéstia aqui. Não faça de nós o que a gente nunca vai ser, viu? Mas pelo exemplo, né, pela busca de ser cada dia melhor. Eu acho que isso é o que nos faz ser excepcionais todos nós, né? É buscar ser melhores nas pequenas coisas e na vida e nos exemplos que a gente pode dar. Das perguntas que eu tinha anotado, eu fui pegando poucas perguntas, então, pessoal, coloquem perguntas ali nos comentários e a gente vai ainda perguntando, né? Temos 15 minutos ainda para fechar até as 22. Eu anotei daquelas 12 perguntas que vocês tinham de brinde para responder, acho que vocês responderam praticamente todas, assim, mas eu fiquei com dúvida em uma delas, na verdade, só para reforçar, que seria o ter filhos é um direito ou é um dever? Faltou isso aqui. Ela tá aqui. Então, essa acho que é uma pergunta que ainda acho que é legal de ser respondida, né? Vocês trouxeram muito a questão alguns casais não podem, alguns casais têm poucos filhos, mas é um direito ou é um dever, né? A gente falou lá da nulidade matrimonial também, mas e aí?
Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a gente fecha essa live e chama aí um outro doutor para falar a resposta dessa pergunta. É importante que, para responder isso, a gente precisa ter uma série de pilares estabelecidos. A gente não vai ter tempo hábil de fazer isso aqui, né? Mas, olhando para todo esse contexto em que a gente conversou, né, é um direito do casal ter filhos, né? E também é um dever. Certo? É um direito e é um dever. Por que é um direito? Porque ninguém pode te tirar esse direito. Ah, tu não podes ter filhos. Tu tens condições biológicas, psíquicas, econômicas e... Bom, agora tu não pode ter um filho, porque se tu tiver um filho, a gente vai te, sei lá, te cobrar um imposto a mais, aí, como na China, né? Tu vai ter que matar, tu vai ter que abortar. Isso não é legal. Então, acho que a gente tem esse direito de ter o filho. Agora, a gente também tem um dever de ter filhos. Porque a gente, de fato, um dos propósitos do nosso sacramento do matrimônio são os filhos, né? É uma das finalidades do sacramento. É importante também salientar, nesse momento em que a gente diz que também é nosso dever ter filhos, ele é um dever enquanto a gente tem condições, né? Naquelas 3 razões que nós falamos. Né? E se o casal, então, é infértil, por exemplo? Não posso ter filhos. Ainda assim é meu dever, mas eu não posso, o que eu vou fazer? Então a gente tem vários caminhos. Nós temos alguns casais, por exemplo, que optaram por uma adoção e são felizes, olha, muito mais felizes que muito casal que a gente conhece, sabe? Então a paternidade, a maternidade, ela também pode ser exercida de uma outra maneira, não somente com filhos biológicos, né? Inclusive um padre, uma irmã, eles também são convidados a exercer essa paternidade e essa maternidade, né? Quantos padres aí chamam pessoas de meu filho, minha filha, né? Porque eles têm um carinho especial por aquela pessoa, e eles cuidam, eles tentam educar aquela pessoa, seja na fé ou seja na vida moral. Então, essa é a minha resposta. É tanto um dever, a gente pode ter esse filho, deve, e é um dever, porque a gente deve ter filho. Nessas condições, né? Eu acho que, se a gente for pensar assim, tá, o casal tudo ok, pode ter filho, já teve um, já teve 2, né? E aí resolveu que não quer mais ter. Né? E não tem motivos graves, justos. Então, aí a gente diz que é um dever do casal ter filhos, né? Porque senão ele está ferindo assim, o seu compromisso matrimonial, né? A finalidade do seu matrimônio. Analisando todo o contexto, o casal observe que a gente pode ter filho, a gente não quer por egoísmo. Então a gente precisa daí, egoísmo, daí é pecado, daí enfim, entra um monte de consequências. É uma bola de neve, né? Até tem um outro, não foi uma pergunta, mas foi um comentário, que se não me engano acho que foi a Jéssica que colocou. Ela colocou um comentário, né? Quantos filhos Deus nos confiar? E isso acho que é uma questão também, que vocês podem falar um pouquinho sobre isso, né? A gente falou ali de que uma família numerosa, ela é de 1, ela é de 25, enfim, isso não é o que infere o tamanho, né, da família em si, a importância de uma família mais do que outra. Mas eu acho que isso é uma pergunta que eu, né, faria, assim, junto ao comentário, assim, como saber, sabe, quantos filhos Deus nos confiar? E eu não sei, assim, eu entendo que é muito da graça, né, muito da confiança que a gente tem que depositar, mas ao mesmo tempo é algo que deixa apreensiva, assim, sabe? Então é uma pergunta, assim, e um comentário se vocês quiserem falar um pouquinho sobre, né, essa questão. Vamos lá? Bueno, o casal, nesse contexto a gente vai precisar falar assim, né? O casal precisa ter uma unidade, né? Sabe qual é a melhor unidade para o Kelvin e para a Flá? É sentar ali na varandinha deles e tomar chimarrão todo dia, meia hora, e ficar conversando. Por quê? Porque aí eles vão fazer uma coisa que a gente chama de diálogo, né? Eles vão trocar o ser deles um com o outro. E se conhecendo, eles vão buscar quem? O Kelvin busca na Flávia a Deus.
E a Flávia busca no Kelvin a Deus. Eu dizia isso para o Luiz Miguel, meu filho, essa semana a gente conversava, olha, não vai aparecer um anjinho da guarda aqui e te dizer, olha, tu vai ser padre, tu vai casar, qual vai ser tua vocação? Assim também a gente poderia dizer para a família, não vai aparecer um anjinho e dizer assim, olha, tu vai ter um filho, tu vai ter 10, tu vai ter 15. Não vai aparecer. Mas a Cissa e eu, por exemplo, quando dialogamos, né, nós nos conhecemos e buscamos um ao outro assim, para que a gente possa entender o que Deus está falando para mim através da Cissa. E o contrário é totalmente verdadeiro. Então, acho que essa sensibilidade de saber quando e quantos, né, está muito nessa abertura que o casal tem um com o outro e na graça de Deus para conosco. Né? A gente tem que ter essa certeza de que eu quero sonhar com uma família numerosa, de 12, por exemplo. Só que, de repente, o caminho que eu decidi tomar não me deu essa capacidade. Nós hoje temos aqui 4, né? 5 com o que já está no céu. E não sei se a gente vai chegar nos 12, acho que não. Mas aí está, então, bem em compreender que essa foi a vontade de Deus para nós, entende? Não foi porque nós dissemos, olha, Deus, a gente não quer agora um filho. Então, acho que esse é o ponto, sabe? Não vai aparecer alguém, não vai ter uma balança para te dizer, olha, tu tem de mais, tu tem de menos, né? Isso está no foro íntimo de cada casal. O casal precisa sentar, precisa se conhecer, precisa dialogar muito, né? Pelo menos meia hora aí, tomando um chimarrãozinho e dialogando aquelas coisas que a gente não fala na beira da pia, muitas vezes, né? Que eu preciso olhar no olho, eu preciso dar um beijinho, preciso fazer um carinho. Olha, mas então, o que tu acha, né? Às vezes as próprias crianças vão pedir, né? Tá, mas e quando é que vem um maninho? É? Então a gente também pode ver aí o sinal de Deus, né? Então, o João tá acordado ainda? Eu também, assim, né, se eu fosse falar sobre isso, assim, sem dúvida, eu também diria a mesma coisa. Acho que é o casal, ele precisa decidir isso quanto casal, né? Quantos, né, quando ter, quando não ter. Acho que o casal precisa estar bem junto nessa hora. Tá muito tarde. Vamos lá. Oi, pequenininho. Tá, respondido. Enquanto ele vai mamando aqui, a gente vai respondendo. Deixa eu ver, entraram algumas perguntinhas aqui. A do Padre Felipe a gente não vai responder. Tá. Tem várias pessoas deixam enfatizar, elogiando vocês, agradecendo pelo exemplo de vocês, tá? E é importante mesmo, muitas pessoas. Tem uma pergunta da Juliana Bondan aqui, da Ju. Quais foram as maiores dificuldades que vocês consideram que tiveram ao ter filhos? E como enfrentaram? Pergunta bem legal. Então, sei lá, assim, as dificuldades de fato foi de não saber, de não conhecer, né? A gente foi enxergando as dificuldades, eu acho, adiante, sabe? Depois de um tempo, a gente foi olhando para trás e vendo, mas aquilo a gente devia ter feito diferente. E quais foram, então, né, na minha visão? Bueno, eu preciso ser curto. O Luiz Miguel, nosso primeiro filho, nasceu quando a gente morava no porão da casa da avó da Cissa. Então a gente não tinha nada, a gente tinha ali uma meia dúzia de prato e um pouco de roupa, só. Então a nossa maior dificuldade naquele momento foi saber conviver com uma senhorinha de 90 e poucos anos na mesma casa. Uma diferença assim de 91 anos para 1 ano. Porque daí a bengala caía e acordava o neném que tinha recém-dormido. Daí o neném chorava e a avó, dá comida para essa criança, tá com fome. Então, mais tarde, olhando para tudo isso, a gente percebeu que talvez a gente não deu tanto valor e a gente pôde perceber o quanto que a gente aprendeu com aquela situação.
né? Com a dona Dileta, que é a avó da Cis. Sabe? Então, não diria assim que foi dificuldade enquanto vivia naquele momento, mas olhando depois, não foi dificuldade, foi uma escola. Sabe? Quanto é difícil para te ler um livro? Ah, mas vou ter que ler esse livro agora, tem 500 páginas. Já é uma dificuldade só para começar, muitas vezes. Mas depois que tu lê o livro e te encanta com aquela história, tu olha de novo e diz, nossa, qual é o próximo? Né? Então, acho que, para mim, por exemplo, foi difícil a relação de pai para filho quando eles começaram a ter um pouquinho de vontade própria, assim, né? Querer fazer as coisas do jeito deles, não querer obedecer. Então, eu tive dificuldade com essas correções e saber qual é a medida ideal, né? E agora bate na bunda, não bate na bunda, puxa a orelha, não puxa a orelha, e pode, não pode, o que faz, o que não faz, né? Então, o que nos ajudou muito foi buscar na literatura, né, entender como isso funciona, né, na psicologia, em bons livros, em amigos, em conselhos de amigos, né, umas leituras de bons livros, por exemplo, tem Carinho e Firmeza com os Filhos, é um livro muito bom que nos ajudou nessa parte de correção, né, um outro que Enquanto Ainda é Tempo, né, de como corrigir as crianças, né, e que nunca é tarde demais, que tu pode fazer, e que, de fato, a situação é tu conquistar o coração deles para que eles estejam na tua mão. Então, para nós foi difícil de entender ainda, hoje é um desafio, né? Não que esteja resolvido assim. Que a criança é como, sei lá, tu coloca aí um punhado de água na mão, né? Se tu apertar, escorre. Se tu frouxar demais, escorre também. Então a gente tem que saber aqui, como diziam os antigos sábios, né? O equilíbrio está no meio, né? A virtude está no meio. Então a gente buscava dessa maneira. Acho que foi das dificuldades maiores, assim. Porque tem dificuldades que não são dificuldades, né? Dificuldade financeira, por exemplo. Passou uma séria dificuldade financeira. Para nós isso não foi um problema, tem? Acho que todo mundo passa por situações como essa na vida, né? É uma coisa super natural. A gente às vezes pensa que, mas isso aqui foi um problema. Não foi problema, sabe? Houve, mas não foi um problema. Acho que a dificuldade maior, como a gente falou no início, assim, foi dentro da educação deles, né? Porque a gente não teve muitas vezes uma educação adequada para poder formá-los, né? Show de bola. Oi, pequeno. Olha, alguns comentários, né? Vocês estão de parabéns, valorizar o amor e a família sempre. Deixa eu ver que eu vi mais uma pergunta aqui. A do Padre Felipe, vocês não vão responder. Então. Não, depois você briga com ele. Ele é gigante. Pra variar. Eu não vi a pergunta dele. Alguém aqui, Dani perguntou, já falaram algo... Opa, eu virei a câmera. Já falaram algo sobre o intervalo entre um filho e outro? Acho que aqui é talvez uma resposta mais específica, né? Não sei se querem falar sobre algum método, se querem falar sobre o tempo, sobre esperar ou não, quando esperar. A gente falou ali dos motivos graves, né? Então, nós escolhemos por utilizar o método de ovulação Billings, né? Quando nós casamos, não tinha muita informação, como a Cissa mesmo disse. A gente foi para a Canção Nova, como noivos ainda. Compramos uns livrinhos lá e depois tivemos alguns encontros na diocese aí, com o Marcelo e a Stephanie, trouxeram o pessoal da Semplafan, né? Do Centro de Planejamento Familiar. E a gente optou por usar esse método. Como funciona? A gente aprende a reconhecer o corpo da mulher, né? Até muitas pessoas utilizam esse termo para dizer assim, que o método Billings é um anticoncepcional católico, que o método Billings é uma camisinha católica, que não é saudável utilizar, né, João? Mas vocês ficariam surpreendidos se soubessem a quantidade de casais que procuram o método Billings para conseguir engravidar, porque de fato não conseguem, sabe? Então, a gente optou por esse método não porque a gente queria espaçar uma gravidez, a gente optou por esse método porque a gente queria saber como funcionava o corpo e para saber como alcançar a gravidez. E foi barbada, né? Tanto que a gente já está aí, né? O método Billings nos ajudou muito, por exemplo, na unidade do casal, sabe? Ele te obriga a saber como que tua mulher está. Ele te obriga a dizer, olha, meu amor, o que tu está sentindo hoje? Como que tu está?
né? Então, aquelas vezes que a gente tem que dormir meio brabo um com o outro, sabe? Foi um dia meio pesado. Não adianta, vai chegar de noite e vai ter que conversar, né? Então, o método Billings nos ajudou muito com isso, né? Eu recomendaria a todos, inclusive aqueles que dizem assim que, olha, o método Billings não serve, ele é uma camisinha católica, é uma ferramenta para te optar por não ter filhos. Eu diria que o anticoncepcional, nesse caso, está na cabeça da pessoa, né? Tanto faz se ela está usando contraceptivo, ou camisinha, ou método Billings, ela está com anticoncepcional dentro da cabeça. Aí é que mora o problema, né? Então, o fato de espaçar os filhos, né? A gente sabe que quando nasce um bebê, como o João, por exemplo, agora, que está grudado na teta, enquanto ele está mamando aqui, a Cissa está produzindo um hormônio com mais intensidade, que é a prolactina, que é o hormônio do leite. Enquanto ela produz, por exemplo, essa prolactina, ela tem uma baixa na produção, ele está rindo aqui, de estrógeno e progesterona, né? E os ovários ficam parados. Ela não vai ter um ciclo fértil, então não vai engravidar. A própria natureza funciona assim, né? Não é algo que o método Billings te ensina, o método Billings vai fazer funcionar assim, não. Ele vai te ensinar a entender a natureza da tua mulher, né? Então, a partir dessa consciência da natureza dela, a gente sabe que ela não pode, por exemplo, engravidar num período em que ele está dependendo totalmente dela. Como é que ela vai fazer? Né? Bueno, se engravidar, a gente vai ter que dar um jeito, né? Mas não é o ideal. O ideal é a gente esperar algum tempo aí, né? Tu lembra que os médicos recomendam? Sim, São 2 anos. 2 anos. Mas o que eu queria dizer, assim, sobre o método, enfim, sobre o espaçamento, né, de um filho do outro. Eu acho que a gente volta àquela fase de antes, né? Isso é uma decisão de cada casal. O que o método Billings, no caso que a gente fala, e a, né, Diocese tem um trabalho bonito quanto a isso, né? O método Billings nos ajuda a reconhecer a fertilidade e a infertilidade da mulher. Então, isso ajuda os casais a se conhecerem melhor, e eu acho que se conhecer melhor não é ruim para ninguém, né? Então, não é o caso assim, a gente vai usar isso para não ter filhos. Né? Eu acho que o casal que pensa isso já está com isso na cabeça, como a Duda falava, né? Já está a intenção no coração e na cabeça. Mas a gente realmente conhecer a fertilidade da mulher e às vezes a gente vai descobrir patologias, alguma doença, alguma coisa, no próprio ciclo, na própria anotação do nosso gráfico, e que vão nos ajudar a alcançar uma gravidez ou até mesmo uma cura assim prematura, como é que se diz? Precoce? Não? De alguma doença que a gente possa ter, Diagnóstico né? precoce, Isso aí que eu queria dizer que eu não disse. Ainda bem que você está aí. Nossa, obrigada, acho que responde as perguntas, sim. A gente, para não passar muito do horário, né, já deu 10 horas, então também não teve. O Padre Felipe vai na casa de vocês lavar a louça para ouvir a resposta da pergunta. Ele colocou ali nos comentários. E de forma, né, primária aqui, então, agradecer imensamente a doação de vocês, a preparação que vocês tiveram para vir aqui, para falar. Muitas pessoas com certeza saem melhores dessa live de hoje, né? Saem com mais propriedade sobre o assunto, com conhecimento, com um coração mais aberto, né? E então, ainda vou aproveitar, vocês fiquem aí, né? Esse João aí, vou falar rapidinho, pessoal, dos avisos, então é rápido mesmo, é 2 minutos. Então, além de agradecer ao Duda e a Cissa, para não falar a Duda, porque eu adoro confundir aqui. Mas, então, além de agradecer imensamente a vocês e a família toda que, né, tá aí, tá interagindo, os meninos ali estão interagindo, estão mandando comentários. Agradecer também ao pessoal da Casa de Misericórdia, né, da Casa Mãe de Misericórdia, por ter participado da live, pelo trabalho também tão bonito que eles fazem e que vem muito de encontro ao que a gente falou hoje de família, de filhos, de valorizar, de amar, de se doar. Então, eles também ensinam as mãezinhas lá a se doarem, né? É um trabalho muito importante que eles estão fazendo. Então, sigam a página deles lá, da Associação Mãe de Misericórdia.
sigam a Cissa e o Duda também, eles se seguem o café, procurem eles ali, eles são parceria, então podem seguir, acompanhar também, acompanhar a família, acompanhar o crescimento, acompanhar essas 4 vidas lindas que eles geraram. A gente aproveita também para falar, né, que volta e meia ali na página do café a gente está divulgando a venda de livros que trazem sempre algum conteúdo interessante ou que a gente fala dentro das lives, enfim, das edições, ou, enfim, assuntos que podem nos fazer crescer em fé e razão, de forma geral. Então, a gente volta e meia está divulgando os títulos, tem livros com promoções bem baratinhas, assim, a gente vai, faz a entrega, e a gente tem a maquininha de cartão também, então, assim, ó, dá para comprar tranquilo. Toma, vou comprar de 100 aqui. A gente leva! Pronto, entrega. Levaremos. E também a gente começar a divulgar com vocês a página do YouTube do Café e Razão, para que talvez a gente possa fazer outras lives por lá. Talvez facilite também algumas coisas, né? Mas ainda não tem muito conteúdo lá, não sei se tem algum, na verdade. Mas vai começar a ter se a gente também começar a interagir melhor lá, né? Tem o Facebook do Café para seguir, tem a página do Insta. Os vídeos de hoje vão ficar salvos, já os 2 primeiros já estão salvos lá. Então, depois a gente arruma as capas ali, que não é muito certo, mas depois a gente arruma certinho para ficar com as fotos bonitas dessa família. E, mais uma vez, agradecer, então, a vocês dois, né? Pedir que Deus sempre possa os abençoar a toda a família, as famílias para as quais vocês também são exemplos, que são muitas, né? Que muitas famílias possam crescer também com exemplo com a vida de vocês, assim como vocês nos fazem, né? A todos. E pedir de novo doações para Casa Mãe de Misericórdia, né? Entregar e a gente entende ou lá mesmo, ou a gente se organiza e depois faz um post, tem que lembrar disso, anotar aqui, fazer um post sobre as entregas e doações em Novo Hamburgo. E acho que, assim como vocês fizeram uma oração no início, vocês podem conduzir uma oração final. A gente também tem que agradecer o pessoal que ficou nos assistindo, né? O pessoal que sempre acompanha o Café e Razão. Estão ouvindo aí? Que sempre nos apoiam, que sempre vão nas nossas edições, acompanham a edição online. Da minha parte, também agradecer a vocês pela partilha, por esse testemunho de amor, né? De compartilhar esse amor que é a família de vocês com nós. Olha essa lindeza. Isso é fruto do amor, né? Toda essa beleza, toda essa doçura, todo esse carinho. Então, esse amor que transborda. Obrigado por compartilhar ele com o amor de vocês conosco. E da minha parte era isso. Obrigada, pessoal, que ficou aí até o final, firme e forte. Nós temos um pessoal legal aí hoje. Obrigada. Divulguem sempre mais. Né? João lindo ali, a Michelle escreveu. E é linda mesmo, a coisa mais fofa do mundo. E então, que Deus nos abençoe a todos, né? A todos os que estão assistindo, abençoe a família de vocês. E então, se vocês quiserem conduzir conosco, né? Conduzir para nós essa oração final, como família, então, a gente agradece e acompanha. E depois encerra, agradece a todos. E depois tenhamos todos uma ótima e abençoada noite. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedimos ao Senhor, então, que guarde em nossos corações tudo aquilo que nos quis ensinar nesta noite, a cada um de nós em especial. Pedimos por todas as famílias acompanhadas pela Casa Mãe de Misericórdia, para que também sintam esse amor que nós temos em nossos corações, sobretudo no doarmos também nessa missão, né, que é tão importante. Para nós, muitas vezes, pode não parecer, mas para as famílias que recebem essa ajuda é muito importante. E a ajuda que a Casa Mãe de Misericórdia precisa, ela é material, mas também ela é espiritual. Então, se você não pode dar hoje 1 quilo de alimento, alguma coisa assim que eles estão precisando, você vai dar a sua oração. Então, convido todos vocês hoje a fazer essa oração pela Associação Mãe de Misericórdia, por todo esse trabalho que eles têm empenhado ao longo desse tempo, né? Sobretudo pelas pessoas que estão à frente da casa, né? A Rô como presidente e todas as outras pessoas aí. Pedimos ao Senhor, então, que abra no nosso coração para o dom da vida, né? Para que a gente possa estar abertos aos filhos que Ele quer nos dar. E pedimos a Nossa Senhora que esteja à nossa frente. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente boa. Fiquem todos com Deus. Ó. Amém. Até a próxima, mês que vem. Boa noite, até a Obrigada. próxima. Fiquem Até com Deus. mais.